Muito boa noite, oração, ação. Estamos aqui novamente. O nosso encontro, nossa reunião. Se a origem de todos os males está no egoísmo, na separatividade, na fragmentação, toda violência parte do pressuposto de que existem dois seres, não há violência num ser uno. A autofragmentação, a autoviolência, ela vem de um ser fragmentado, cindido. Então, enquanto acreditarmos no eu e no outro, na dualidade, haverá violência. E é claro, a certeza, a vivência na unidade, como disse Jesus, meu Pai e eu somos um, e nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, em unidade, e amar o todo acima de todas as partes, na unidade maior, nos ensinou a paz. Muito bonito, muito importante nós termos esse norte, situarmos o norte da vida, o norte da paz. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou do maior mandamento. É o sentido da vida, é o norte, é o objetivo, é a meta. Que assim seja para todos nós. Vamos avançar nesse sentido. E é nesse sentido que vem a nossa questão de hoje. Temos discutido nos últimos tempos, temos escolhido como roteiro do nosso trabalho o Livro dos Espíritos, coordenado por Allan Kardec, que elaborou 1019 perguntas para os espíritos de luz e obteve as respostas mais interessantes, mais coerentes, mais importantes para a nossa expansão de consciência com Jesus. Hoje vamos nos debruçar sobre a questão da alma da Terra. Vamos ver o que Kardec pergunta para os luminares. Questão número 144. 12 vezes 12. 12 é um número simbólico. O que devemos entender por alma do mundo? Colocado entre aspas, dando claramente a entender que ele se referia a uma alusão que diversos espíritos faziam à alma do mundo. E ele queria saber, Kardec queria saber, como entender essa expressão. E a resposta veio da seguinte forma: alma do mundo, entre aspas, é o princípio universal da vida e da inteligência de onde se originam as individualidades. Eis uma primeira interpretação de alma do mundo. Aqui, a compreensão de mundo é o universo, a alma do universo é o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades. É uma linha de interpretação dessa expressão. Mas continua a resposta. Mas aqueles que utilizam essa expressão, muitas vezes não se entendem entre si. Ou seja, cada um usa a mesma expressão para designar coisas diferentes. E nós aqui, sem espírito de disputa, sem espírito de encontrar a verdade absoluta, vamos extrair o que pudermos extrair, o que tivermos capacidade de receber como intuição e desenvolver por nós mesmos, porque um instrumento limitado não pode expressar toda a genialidade de um artista, não é mesmo? Vamos tentar extrair de cada um desses significados o que a gente puder melhor. Então,
há uma fonte, há uma alma do universo, digamos assim, que é a fonte de todas, onde é o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades. A fonte de onde Deus retira e forma as individualidades no seu processo de criação. A palavra alma é tão ampla, continua a resposta, que cada um a interpreta como deseja. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Eis outra linha de significado muito interessante. E ele continua: por alma da terra deve-se entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as ações dos homens, quando estes os escutam. Existe uma dimensão vibracional da pátria espiritual, por exemplo, da Terra, para onde confluem os espíritos mais evoluídos, os grandes ajudantes de Deus na Terra, a dirigência planetária. É a essa dirigência que Kardec se refere aqui ao falar da alma do mundo. Alma como princípio inteligente, como princípio dirigente, só pode ser explicado dessa forma. A alma do mundo são os espíritos elevadíssimos, encarregados da gerência geral, do comando geral, das diretrizes gerais. Algumas revelações chamam essa dimensão vibracional da Terra, do plano espiritual, de diretrizes planetárias. Seria uma dimensão da Terra elevadíssima, incompreensível ainda para a gente. Esses espíritos são, e assim encerra-se a resposta, de certo modo, os representantes de Deus na Terra. Muito interessante entendermos essas compreensões, esse sentido elevado de alma da Terra. Vamos acrescentar mais um. Quando os hinduístas falam de Gaia, não é apenas sinônimo de terra, como se fala no Ocidente. Gaia, para os hinduístas, é um ser senciente, é um ser que não possui a inteligência de um espírito como de um espírito humano, mas que sente, reage de uma forma muito rudimentar, pensa, age e reage sobre aqueles que a habitam. A Terra então tem uma característica primitiva, mais forte, vigorosa, de agir e reagir sobre os minerais, vegetais, animais e humanos e angélicos que habitam a sua órbita, que orbitam sobre a sua área de influência. O xamanismo, que é uma outra das religiões, é uma religião originária dos povos da Terra, e que até hoje cumpre uma função única entre os princípios religiosos, porque sem que haja propriamente uma unidade na forma de religiosidade dos aborígenes, dos índios de todo o planeta,
não há uma hierarquia organizada, um corpo teológico único, mas há linhas básicas de compreensão muito interessantes e que servem demais para o nosso entendimento, para a nossa compreensão da vida, de nós mesmos, do sentido da existência. Os índios de toda parte lidam com o planeta como um ser senciente, não propriamente como um Deus, alguém a quem se referenciar, mas algo a que honrar, a que nos ligarmos para nos energizarmos, nos limparmos, nos curarmos. A energia básica da vida na Terra é a própria Terra. Na yoga se fala muito da abertura do chakra básico para receber as energias da Terra, assim como da abertura do chakra coronário do alto da cabeça para absorver as energias do céu. E a saúde e a bem-aventurança e a felicidade seria exatamente um fluxo harmônico dessas duas energias interagindo dentro do ser. Há uma confluência muito interessante, e mais que uma confluência muito interessante para a compreensão dessa alma da Terra, desse outro sentido da expressão alma da Terra, dessa senciência própria do planeta Terra, há uma possibilidade de interação das diversas compreensões, que naturalmente, em boa parte, fogem da nossa compreensão, mas que a gente pode esboçar para nos estimular e para estimular os amigos e as amigas. Então, é sim verdade que existe um campo energético, uma força energética universal, de onde saem, de onde se individualizam todos os seres da Terra. Por assim dizer, uma alma universal. Há também uma alma da Terra no sentido de dirigência, de espírito dirigente, que é a comunidade dos espíritos de luz encarregada da dirigência do planeta Terra. É a alma da Terra, é o espírito da Terra. Agem como um só, um espírito de unidade, serviço, de amor, de inteligência suprema. E há, conforme a religiosidade de diversos lugares conflui para essa inteligência embrionária, esse sentimento vigoroso, essa energia fabulosa que emana do planeta Terra para todos os seres que o habitam, e que absorve também, limpando, absorve também curando, especialmente quando os seres se abrem para essa energia, todas as desarmonias dos seres que habitam a Terra. É uma força fabulosa que precisamos conhecer para lidar com elas e nos curarmos, nos limparmos, nos integrarmos. Como falta para a humanidade atual esse sentimento de integração, de um ecossistema integral, não apenas de cadeia alimentar, mas de cadeia energética, de integração profunda.
com a Terra. Que os melhores pajés, os melhores xamãs das culturas primitivas ensinavam, exemplificavam e utilizavam nas suas curas, nas suas limpezas, no seu processo de dirigência espiritual das comunidades chamadas primitivas. E que em tantos aspectos como esse se mostram mais avançadas do que as civilizadíssimas comunidades atuais humanas. Integrar essas visões todas não é difícil, mas é difícil conceber ainda, mas consegue-se visualizar claramente uma conexão dos dirigentes planetários com a habitação do planeta, com o cenário do planeta, com o palco do planeta Terra, com essa mãe generosa que é a Terra e que acolhe e abriga todas as criaturas, todos os trilhões, quatrilhões de criaturas da Terra. Vibrando em unidade, absorvendo e sendo influenciando e sendo influenciada pelo pensamento de cada um dos seus filhos. Do Espiritismo há uma base muito forte para entendermos essa ciência, quando se fala que o espírito dorme no mineral, acorda no vegetal, sonha no animal e desperta no ser humano, para viver plenamente apenas no reino angélico. Isso quer dizer que há um princípio espiritual em todos os átomos, em todos os minerais e, portanto, inevitavelmente na Terra. Descobrir e aprendermos a nos relacionar pelo amor, pela integração energética, afetiva e racional também com a Terra, vai representar para todos nós um avanço fantástico, uma fonte de saúde, uma fonte de harmonia, uma fonte de limpeza fantásticas e uma fonte de reprogramação ética, porque assim irmanados, assim integrados energeticamente e amorosamente com a Terra, não haverá qualquer sentido nas diferentes e trágicas formas de agressão que temos praticado. Precisamos de mais, de todos esses sentidos, de alma da Terra, nos integrarmos com o princípio universal, que podemos, de alguma forma, chamar de Deus, com o princípio universal de onde fluem todas as inteligências, como a alma do universo, com os dirigentes planetários, que são os representantes de Deus para a Terra, já num grau supremo que nos traz muita dificuldade para conceber, e também podemos pensar, só podemos pensar, Deus, a dirigência planetária e a própria alma primitiva da Terra como uma integração total. Integração que nos é sugerida, que nos é estimulada e que, quando dermos passos significativos para a nossa elevação, inevitavelmente também nos integraremos a Deus, meu Pai e eu somos um,
aos anjos dirigentes da terra, coordenados por Jesus, e a própria Mãe Terra. Numa vida ética, numa vida respeitosa, numa vida integrada pelo afeto, pelo amor. Muito bom vislumbrarmos isso. É alegre, é plenificador apenas vislumbrarmos isso. Aprendamos com os ditos povos primitivos, aprendamos a mobilizar as energias em integração com tudo, em integração com a Terra. Aprendamos gradativamente a amar a Deus, a amar o todo acima de todas as partes. Muito bom, não é? Que essa visão já nos refresque, nos alimente e nos direcione em nossas caminhadas. Muito, muito, muito bom. Só vislumbrar isso. Muito boa noite, Roseli Lanziotti. Muito bom estarmos juntos. Andresa Tainá. Deixa eu ver aqui, eu me perdi um pouco. Ieda de Jesus Lopes. Maria José Sobral, Maria Aparecida Rodrigues, Andréa Salvatore, que nós possamos nos ajudar uns aos outros, como todos os seres que se integram. Vamos nos integrar também em oração, ajudando a Andresa Tainá e todas as outras pessoas que se encontram em crise. Emitamos o nosso melhor sentimento nessa integração de amor tão bem formulada por Jesus e tão bem vivida e exemplificada por Jesus. Amemos. Que essa nossa integração aqui seja uma pequena pedra lançada no lago plácido do universo e que, quando cai sobre a água, forma ondas de amor que possam reverberar, que possam transcender, que possam iluminar os mais recônditos campos do universo. Vibremos em amor, em integração, em serviço, imaginando um fluxo de energia saindo de cada um e se integrando num mesmo fluxo, numa mesma transpiração, num verdadeiro vulcão de luz que se espalha, que estimula, que ilumina todos os necessitados da Terra. Que todos recebam de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua sintonia, de acordo com o seu padrão. Muito gratos por tudo. Muito bom estarmos juntos. Amanhã, domingo, 17h30, estaremos no nosso Encontros Essenciais com Jesus, conversando versículo a versículo sobre o Sermão do Monte, o coração do Evangelho, que é o coração da reprogramação da criatura para Deus. Muito grato a cada um de vocês, muito prazer, muita alegria de estarmos juntos. Que a paz do Senhor esteja conosco.
Até a próxima. Um grande abraço.